Senhor, oh amado Jesus, que fala com teu povo nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Podem sentar. Eu estou muito feliz de estar aqui essa tarde, a convite da irmã Celita, e hoje conhecendo seu esposo, né, o pastor Oséias, que quando eu mencionei para o meu pai da outra vez, eu disse: pai, você não sabe onde eu fui parar. No ciclo de oração, que é dirigido por uma irmã que era grande amiga do senhor, de manhã, e ele disse: quem é? Aí eu falei: irmã Celita. Ele: é filha de União, filha da irmã Grinaura. Eu cresci ouvindo minha avó, Bandeira, falando dela e nem imaginei, mas Deus, né, sempre prepara esses encontros. Então, para mim é uma honra estar aqui, conhecendo essa igreja, conhecendo cada um dos irmãos. Mas eu queria fazer uma observação. Eu gostaria de parabenizar a todas as mães que eu estava aqui observando, que estão cultuando ao Senhor com seus bebês no colo. Tem alguns pais também. Eu tenho uma princesinha de 1 ano e 10 meses e assim, eu confesso, meu coração está partido porque ela não está aqui. Eu gosto de envolver em tudo aquilo que o Senhor me põe para fazer, mas eu estou com virose. Ela, de ontem para hoje, começou a dar sinais de gripe. Então, eu preferi que ela ficasse com a minha sogra e meu esposo, mas eu confesso que eu estou com o coração partido dela não estar aqui. Mas já pedi ao Senhor para ir visitá-la com cura, exterminando todo o vírus da gripe. Então, mãe, você que está ali com seu bebê, parabéns. Não é fácil segurar uma criança de 2 às 5, criança pequena, calor, estímulo, barulho. Mas não menospreze ou não duvide que esse ambiente aqui, ele é um ambiente poderoso e que já está sendo semeado no coração e na mente de cada bebê que aqui está, de cada criança pequena que aqui está, o poder da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Cultuar com o bebê não é fácil, é uma missão quase que impossível. Mas Deus tem nos dado graça e não vamos desanimar de trazer os nossos filhos à casa do Senhor, amém? Parabéns ao círculo de oração, ao templo, né? 20 anos também do templo, eu acho, ou é do círculo de oração, 20 anos de ambos. Então que Deus possa ainda mais prosperar esse trabalho. Eu sei que já foi lido, mas eu gostaria que você, sentado mesmo no seu lugar, abrisse no capítulo 33 do livro de Êxodo. E nós vamos começar a ler do versículo 1. Quantos encontraram? Amém? Amém. Que diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que só por um momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés.
Quando o povo via a coluna de nuvem parada à frente da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Amém? Aqui nós estamos no capítulo 33 do livro de Êxodo. Vamos entender o contexto desse capítulo. O capítulo 33 começa dizendo assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés. Depois do que? Nós estamos falando aqui exatamente no capítulo 33, quando a nação israelita, que acabara de ser liberta pela mão do Senhor da escravidão do Egito, o que tinha acontecido com eles? Eles já tinham saído do Egito, eles já tinham avançado a entrada do deserto. Deus já havia mandado eles retrocederem para Pi-Hairote. Eles ficaram em uma situação de total encurralados. Pi-Hairote significa lugar de montanhas intransponíveis. Veja bem o trabalhar de Deus com a nação israelita. Vamos entender a palavra do Senhor, vamos entender aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração essa tarde. E eu sempre gosto de dizer que é a palavra puramente pela palavra, sem manipulação emocional, sem manipulação, sem mistura, mas a palavra unicamente pelo seu poder. Amém, igreja? Você está com o coração preparado para ouvir a voz do Senhor, independentemente de quem está aqui à frente ministrando a palavra? Eu vou fazer essa vírgula, essa observação, abrir esse parênteses, na verdade, porque geralmente quando é festividade, especialmente de círculo de oração, se espera muito aquela palavra recheada de muito grito, de muito poder, de muita profecia, o que é bênção. Eu sou pentecostal até, como diz a história, até o tutano. Mas vamos entender o que o Senhor quer falar, para que quando lá na frente você escuta esse versículo de Êxodo 33, capítulo 14 e 15, você saiba o porquê Moisés disse isso e o porquê Deus respondeu para Moisés. Amém? Nós estamos falando aqui de uma nação, a nação israelita. Essa nação, ela surgiu no Egito. O livro de Êxodo, ele é a continuidade do livro de Gênesis. No último capítulo do livro de Gênesis, nós vemos a morte de José. Lembra que quando José foi para o Egito, Deus o colocou na posição de governador. Ele mandou chamar toda a sua família, Jacó e seus demais filhos, que eram hebreus seminômades, que viviam numa terra onde a seca tomou conta. José manda trazer a sua família. Faraó acolhe a família de José e os coloca em uma terra muito próspera, a terra de Gósen, lá no Egito, uma terra que era muito frutífera. Eles eram pastores, eles eram agrícolas, enfim, Deus tinha abençoado aquele povo. A Bíblia fala que eram 70 famílias, os descendentes de Jacó, que foram para o Egito. Passou-se o tempo, passaram-se os anos, aproximadamente 300 anos, mudou-se o faraó, José morreu, e a Bíblia diz que o faraó que assumiu o novo posto, que assumiu o trono, esqueceu-se de José e esqueceu-se de toda a história que havia por trás de José, esqueceu-se da família de José. Só
quê? Lembra lá que em Gênesis capítulo 15, o Senhor fez uma promessa a Abraão, um pacto com Abraão, que abençoaria a descendência de Abraão e que eles seriam tanto quanto as estrelas dos céus e a areia do mar. Lembra dessa promessa? Deus cumpriu. A Bíblia fala lá em Êxodo que o povo, aquela nação, aquele povo hebreu, começou a se multiplicar. E no original fala que eles se enxameavam, era como se fossem moscas, eles cresciam e multiplicavam. E isso começou a assustar os egípcios. Por quê? Porque os historiadores falam que o povo egípcio, ele é um povo de uma natureza um tanto preguiçosa, eles são um pouco mais parados. E os hebreus não, eles são acostumados ao trabalho pesado. E eles prosperavam, tudo que eles faziam, produziam, dava frutos, eles cresciam e nasciam mais bebês, e a prosperidade deles aumentava. Então o que foi que o faraó fez? Não vamos deixar esse povo crescer e se multiplicar, prosperarem de forma muito folgada. Não, vamos oprimi-los. Sabe por quê? Pode acontecer duas coisas: eles podem se voltar contra nós e tomar o Egito, ou eles podem se aliar a alguma nação inimiga nossa, e aí nós vamos perder. Eles são muitos. Então o que foi que começou a acontecer? A opressão começou a ser derramada sobre o povo hebreu, sobre o povo israelita. Eles foram reduzidos na condição de escravos. Faraó determinou que egípcios se tornassem capatazes e cuidassem de grupos daqueles hebreus. Eles construíram aquelas pirâmides, eles faziam trabalho pesado, eles pisavam tijolo com os pés, debaixo do sol escaldando, levavam chicotadas, enfim, a opressão era grande. Só que a Bíblia fala que quanto mais opressão tinha, mais eles cresciam e prosperavam. Quanto mais jugo sobre ele, mais eles estavam prosperando e crescendo. Aí Faraó decide tomar uma decisão mais radical. Diz: não, a gente precisa parar o crescimento desse povo. Vamos matar todos os bebês do sexo masculino. Todos aqueles que nascerem do sexo masculino serão mortos. Seleciona 2 parteiras e diz: observa quando as hebreias forem dar à luz, e se for menino, mata-os. Mas a Bíblia diz que aquelas 2 mulheres, elas temeram ao Senhor e não mataram. E por conta disso, o Senhor as deu família, o Senhor as abençoou poderosamente. Até que Deus começa também a ouvir o clamor do seu povo, porque o povo, quando a situação aperta, ele começa a clamar ao Senhor. Isso acontece conosco. Quando a situação aperta, quando a aflição aperta, quando o jugo aperta, nós recorremos a quem? A Ele, ao Senhor Todo-Poderoso. E o povo de Israel começa a clamar ao Senhor, pedindo: Senhor, nos envia um libertador, envia alguém que venha lutar por nós, que venha nos libertar desse jugo. Aí, numa casa de um levita chamado Arão, com sua esposa Joquebede, aquela mulher engravida e nasce um menino. O nome dele, Moisés. Só que Moisés era muito formoso, e Arão, temendo ao Senhor, disse: não, eu não vou fazer mal a essa criança, eu não posso matar esse menino. E esconde-o por 3 meses, mas depois vê que se torna impossível esconder uma criança, porque criança chora, criança, enfim, não tem como se esconder um bebê. Então eles têm a ideia de colocar aquele bebê em uma cestinha, betumar aquela cesta e colocar no rio Nilo. E diz para sua irmãzinha mais velha: Miriam, vai e observa qual vai ser o fim. Ali começava o início de um grande ministério na vida daquele então bebê, onde ele desde pequeno contou com a provisão e o cuidado de Deus, porque se não fosse a provisão e o cuidado de Deus, as águas do rio Nilo iriam afogar aquela criança. Mas a mão de Deus já estava estendida sobre a vida daquela criança. E você sabe que a princesa, a filha de Faraó, pega aquela criança, se compadece e diz: não, eu vou criá-lo. E olha que interessante, a primeira etapa da vida de Moisés, ele é criado unicamente por sua mãe Joquebede, uma hebreia. Joquebede implanta no coração e na mente de Moisés os ensinamentos do Deus de Israel, do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, ali dentro do palácio de Faraó, dentro do Egito, uma nação extremamente pagã, mas Joquebede está ali infiltrando no coração de Moisés quem ele é, de onde ele veio e a quem ele serve. A Bíblia diz que ele cresce lá em Atos,
todos tinham visto, com medo de Faraó, ele foge para onde? Para o deserto. Ele foge para o deserto de Midian. Os midianitas são descendentes de Abraão, com Quetura, e tinham parentesco com os hebreus, com os israelitas que estavam lá no Egito. Moisés vai para o deserto. Primeiro, Moisés passou 40 anos no Egito. Quando ele vai para o deserto, ele passa mais 40 anos. Lá ele casa, tem como sogro Jetro, ele vai ser pastor lá no deserto, conhecer toda aquela região. E enquanto eu meditava, eu pensei assim, nossa, Deus é lindo, o trabalhar de Deus é tremendo. Antes de tudo acontecer, Moisés teve que ir para o deserto para conhecer o deserto, para saber como funcionava o deserto, porque Deus dos altos céus olhava e dizia, Moisés, conhece bem o deserto, porque é nesse deserto que tu irás me conhecer e saber dos meus feitos. Mas Moisés não vai ficar limitado nesse deserto não. Tu não vais morrer como pastor não nesse deserto. Tu vais voltar. E tem aquela epifania do Senhor na sarça ardente. O Senhor chama Moisés, ele teme, ele diz, não, eu não consigo falar, não, escolhe outro. E Deus diz, Moisés, vai, e quando tu chegares diante do faraó, tu disse, sou eu sou que te mandei. Nós sabemos que Moisés volta para o Egito, amando do Senhor, começa o processo de libertação, as 10 pragas, o coração de Faraó se endurece. Na 10ª praga, Faraó praticamente implora para o povo ir embora. Por quê? Porque tinha afetado ele de forma muito íntima, a morte do seu filho primogênito, a morte dos primogênitos de todos os egípcios. E ele diz, não, esse povo está trazendo problema agora que está além do que eu posso controlar. Vai embora com esse povo. E o povo sai, e não sai de mãos vazias. Ele sai com ouro, com prata, com animais, enfim, com tudo que podiam levar. O Senhor os manda para o deserto. Quando eles estão no deserto felizes, porque já tinham saído da fronteira egípcia, é como se dissesse, estamos livres de Faraó. Aí Deus começa um trabalhar direto com o líder Moisés e diz assim, Moisés, tu está vendo essa nação de quase 3 milhões de pessoas, ou mais de 3 milhões de pessoas, só homens acima de 20 anos, 600 mil. Esse povo que está aí alegre, entusiasmado porque estão livres do Egito, você vai dizer a eles que eu, o Senhor, os mandei retroceder. Eles irão voltar e vão ficar entre o mar e Pirairote, lá encurralados, montanhas de um lado, o mar na frente. Você imagina o coração do líder Moisés para um povo numeroso. Ele vai dizer assim, gente, a gente não vai avançar, agora a gente vai voltar. A ordem de Deus foi volta. E o povo mesmo murmurando, mas volta. Eles ficam encurralados. Quando o faraó fica sabendo assim, os hebreus estão perdidos no deserto, andando sem saber para onde vão, vamos atacá-los. Vai com o melhor do seu exército atacar o povo hebreu. E quando o povo vê que o exército de Faraó vem se aproximando, eles começam, ô Faraó, vem cá, não tinha túmulos no Egito suficiente para morrermos lá, a gente vai morrer aqui no deserto pelas mãos de Faraó. E quando Moisés começa a justificar, não, porque o Senhor é como se interrompesse ele assim, Moisés, o que é que tu tanto se explica? Diga ao povo que marche. Esse povo, Moisés, eles foram pegos de surpresa, mas Moisés, sei o que estou fazendo e te revelo os meus caminhos. Lá o salmista, no Salmo 103, verso 7, diz assim, e Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Você está entendendo quem é esse Moisés que eu estou te explicando aqui? Que é o Moisés que vai fazer esse pedido a Deus no capítulo 33? É o Moisés que Deus revelou os seus caminhos. Enquanto que o povo de Israel via os feitos, via o mar se abrir. Antes do mar se abrir, Deus já tinha dito a Moisés, eu vou abrir o mar. Quando o povo pedia água e via água jorrando da rocha, Deus já tinha dito a Moisés, toca na rocha
sobe ao Sinai. A Bíblia diz que ele passa 40 dias e 40 noites recebendo de Deus uma revelação tremenda das leis, da construção do tabernáculo, do procedimento do culto, os 10 mandamentos, as 2 tábuas escritas pelo dedo do próprio Deus. Ele estava no nível espiritual, lá no topo do Sinai, a glória de Deus envolvendo Moisés. E o que é que está acontecendo? Lá embaixo, aquela nação diz: Moisés está demorando muito para descer do Sinai. Estamos sem líder? Cadê Moisés que não desce do Sinai? Vem cá, Arão. Vamos fazer um bezerro de ouro para nós adorarmos. Porque o povo tinha saído do Egito, mas a mentalidade opressora do Egito não tinha saído deles. E esse foi um dos motivos que Deus fez o povo durar 40 anos pelo deserto. Poderia ser uma trajetória de meses, de dias, mas o Senhor disse: não, esse povo precisa arrancar essa mentalidade opressora do Egito. E só o deserto é capaz de forjar homens valentes e obedientes. A pressão do povo, diz: tragam ouro, prata, argolas, brincos, o que vocês tiverem, vamos construir esse bezerro. Moisés lá no Monte Sinai, sendo tomado pela glória, uma revelação tremenda, Deus conversando com Moisés, revelando a ele coisas profundas, e o povo lá embaixo se apostatando. E quando Moisés está lá em cima, Deus diz: Moisés, tu não sabe o que é que o teu povo está fazendo lá embaixo. Estão me afrontando. Estão pecando. Fizeram um bezerro de ouro. Eu, o Deus que os tirei do Egito, que abri o mar, que mandei água, que mandei comida. Eles agora estão adorando bezerros de ouro construídos pela mão deles. Moisés, faz o seguinte, ó, desce e diz ao povo que eu não irei mais com eles. Mas como eu não brinco de fazer promessa, Deus não brinca de fazer promessa. Ele cumpre na literalidade tudo aquilo que ele prometeu. Ele disse: eu não falei que eles iam para uma terra que manda leite e mel. Eles vão. Eu não falei que os protegeria no deserto. Vão proteger de todos os povos perversos que eles encontrarem no deserto. Mas eu, o Senhor, não irei. Mandarei um anjo, mas eu não. Porque eu sou tão santo, Moisés, que 1 minuto no meio desse povo e eu destruo todos. E Moisés desce do Sinai irado. O povo, quando ele desce, ele escuta o barulho das danças, o barulho daquela zoada toda. E não era adoração, não era nada, mas era idolatria, era apostasia, era rebeldia, era pecado no meio do povo. E ele irado conhecia a Deus, ele sabia quem era o Deus de Israel. E se afrontou a Moisés. Você imagina a santidade de Deus, como não ficou diante daquele povo. Um povo que não tinha firmeza espiritual, um povo que não sabia se posicionar, mas não, a circunstância determinava a reação do povo. Se tinha maná, se tinha água, tinha adoração, tinha cânticos, tinha adoração, tinha oração, tinha obediência a Moisés, tinha obediência às leis de Deus. Se a coisa apertava, não queremos mais esse Deus, vamos lá, quem a gente adora agora? Cadê Moisés? Cadê? Vamos morrer? Que saudade das cebolas do Egito. A inconstância espiritual é o primeiro passo para o pecado da apostasia entrar na nossa vida. E a única coisa que afasta a presença de Deus de nós é o pecado. Moisés desce do Sinai, vê aquilo, vê a cena, se ira e transmite o recado. Quando transmite o recado, o povo chora. Aleluia! Mas Moisés, que era um líder chamado por Deus, ele vai à tenda do encontro e vai ter uma conversa com o Deus El Shaddai, com o Deus de Israel. E a Bíblia diz que eles vão conversar como que amigos.
tem se agradado de mim. Tu não disseste que me conhece, agora como é que tu manda eu ir com o teu povo por esse deserto, sem a tua presença? Agora, olha o que Deus tinha dito a Moisés. Moisés, você vai com o povo para a terra que manda leite e mel. Lá eles vão entrar, vão ser prósperos. Eu mandarei um anjo para livrá-los dos inimigos. Mas só não vai ter eu, Moisés. Aí eu lembrei de Abraão. O oposto. Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, eu vou te dar um filho e farei disso uma grande nação. Eu te abençoarei por meio de um filho que eu vou te dar. Quando o menino já é grandinho, Deus pede quem? Isaac. Diz: Abraão, dá Isaac para mim. Abraão sabia que a morte de Isaac representava o fim de todas as promessas, porque Deus tinha feito promessas em cima daquele filho. E Abraão obedece. Abraão, é como se Abraão dissesse assim: eu fico sem nada mais com Deus. Eu perco todas as promessas, mas estou com o Senhor. Com Moisés foi diferente. Deus disse para Moisés: Moisés, você vai ter tudo. Vai ter a terra prometida, vai ter proteção, vai ter o anjo, mas não vai ter a mim. E Moisés diz: eu não quero tudo sem o Senhor. Nossa. Nós estamos falando de um homem que foi criado no melhor do Egito. Nós estamos falando de um homem que nunca passou fome. Nós estamos falando de um homem que nunca foi oprimido, que nunca pisou um tijolinho sequer. Mas um homem que foi criado com todo o luxo, com toda a ciência, com todo o aparato. Mas ele diz: pode ter tudo, mas se não tiver a sua presença, eu não quero. E esse coração dependente de Moisés. Eu quero que você leia a Bíblia com a sua mente assim, ó, dentro do texto. Você tem noção do que aconteceu aqui no capítulo 33, nos versos escolhidos para ser o tema da festividade? Um Deus irado pelo pecado e pela apostasia do povo entra dentro de uma tenda com um homem que tinha intimidade com ele. Esse homem roga: Deus, volta atrás, não afasta não a tua presença, nós precisamos da tua presença. Aí Deus diz assim: Moisés, então eu irei contigo. Ele diz: só comigo não, comigo e com o povo. Só comigo não. Não é só comigo. Deus fala: eu irei contigo para te fazer descansar. A alma de Moisés estava perturbada pela sentença de Deus de vai chegar na terra, vão chegar lá, mas sem mim. Isso perturbou Moisés. E essa deve ser a preocupação da igreja. Isso deve tirar a nossa paz. Moisés tinha acabado de ouvir promessas de bênçãos, mas ele também tinha ouvido a ausência da presença de Deus. E muitas vezes nós chegamos diante da face de Deus: o que é que Ele tem para mim hoje? Qual porta Ele vai abrir hoje? Qual rolo Ele vai desenrolar hoje? O que é que Ele pode me dar hoje? E pouco importa se a presença dele habita a tua alma, a tua vida. O apóstolo Paulo diz que nós devemos chegar na congregação e oferecer ao Senhor um culto racional. Esse racional significa coerente. Olha, um culto que condiz com o que você é em casa, um culto que é coerente. A tua glória, a tua lágrima, o levantar das tuas mãos, a tua adoração tem que ser coerente com a tua vida lá fora.
oferta, o teu abraçar, o teu a paz do Senhor, seja lá o que você faça para o Senhor, tem que condizer com uma vida cheia da presença dEle. Você sabe por quê? Olha o que é que Moisés disse para Deus: Deus, se tu não fores conosco, o que é que vai nos diferenciar dos demais povos? Porque a Bíblia fala que o Senhor manda o sol para os justos e os injustos. O que isso significa? Bênçãos materiais não é exclusividade de crente, não. Tem muito ímpio prosperando aí fora. Tem muito ímpio com a conta bancária boa. Tem muito ímpio com as empresas fluindo. Tem muito ímpio com o salário em dia. Tem muito ímpio empregado com a carteira assinada. Tem muito ímpio com saúde. Mas não é isso que diz se você é uma pessoa abençoada ou não. O que vai dizer é a presença de Deus. O que vai dizer é quando a tua despensa está vazia. Olha, esse hino oficial que cantaram: não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Que eu perca amigo, que eu perca dinheiro, só não quero perder. Meu Deus! E se Deus cumpre o que tu tem cantado? E se acaba o ouro e a prata? E se os amigos dão as costas, te esquecem? E se o dinheiro acabar? E se a saúde for embora? E se o setor pessoal te convidar para dar uma passadinha lá? E se a afronta chegar diante de ti? E se a humilhação bater na tua porta? Você vai conseguir cantar? Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Vamos sair do nível de conhecer apenas os feitos do Senhor e vamos subir para o nível de conhecer os caminhos do Senhor. Porque quando tudo isso acabar, porque quando a luta se instalar, porque quando a necessidade for moradora da tua casa, você vai saber dentro de você, a sua alma saberá que você tem um Deus que cuida, um Deus que provê, um Deus que sustenta, um Deus que escuta, um Deus que observa todas as coisas e que não há nada oculto diante dele. Você vai dobrar os teus joelhos e ainda que não saia uma palavra, o Espírito Santo traduzirá todas as tuas necessidades. Aí o Senhor responde para Moisés, quando ele faz a segunda petição: não é só comigo que eu quero que o Senhor vá. Eu quero que o Senhor vá conosco, porque esse povo é teu. E é a tua presença que nos diferencia de todas as demais nações. Aí o Senhor diz assim: farei o que me pede. Porque, olha que interessante, porque eu, o Senhor, tenho me agradado de você. E o conheço pelo nome. A primeira vez o Senhor diz assim: eu vou com você, Moisés, porque eu te conheço e me agrado de ti. Aí Moisés diz: não só comigo, com o povo. O Senhor diz: tá bom, eu vou atender o que você pede, porque eu te conheço. Aí quando eu li isso, eu pensei: meu Deus, uma pessoa que tem uma vida de real intimidade com Deus, ela muda o ambiente em que ela está. O ambiente em que ela está é favorecido pela
filho, muda marido, muda esposa, muda patrão, muda vizinho, muda tudo. Mas se eu e você nos alinharmos à vontade de Deus, por causa da nossa vida, os demais serão visitados pela presença do Senhor. A tua casa será cheia da presença de Deus por causa da tua vida. O teu trabalho será cheio da presença de Deus por causa da tua vida. A tua igreja será cheia por causa da tua oração, da tua comunhão com Deus. A tua rua, a tua cidade, lá em Brasília, os congressos, Senado, a Câmara dos Deputados, o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, pela oração de um crente que tem intimidade. Crente que tem intimidade muda sentença. Crente que tem intimidade muda rotas, muda caminhos. Mas é um crente que é cheio da presença de Deus. É um crente que não está nesse nível aqui não, ele está acima. É como o profeta Abacuque disse. Ele tinha ouvido também uma sentença de Deus para o povo dele, o povo de Judá, que estava em pecado, apostasia. E o Senhor diz assim: olha, Abacuque, eu vou usar esse povo inimigo para destruir o meu povo. Aí Abacuque no último capítulo diz assim: tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer isso mesmo. Aí é como se na oração de Abacuque ele diz assim: mas quando tudo estiver sendo destruído, me coloca no nível acima. Quando a figueira não estiver florescendo, quando nos pastos não tiver animais, quando não tiver nada, não tiver mais nada, Senhor, me faz andar sobre os lugares altos. E todavia eu me alegrarei em ti, no Deus da minha salvação. O que é isso? É fazer questão pela presença e não pelas obras de Deus. É fazer questão de viver uma vida de intimidade com Deus, independentemente da situação que você está. Talvez você veja aqui hoje à tarde dizendo: será que Deus vai usar alguém para mim? Dizendo que vai abrir uma porta, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E Deus está te dizendo: eu te trouxe aqui para te dizer que essa situação que você está, ela tem que ser inferior à minha presença. Quando a gente dobra os joelhos e passa horas chorando: Deus, o dinheiro da conta, Deus isso, Deus aquilo, Deus assim, o filho, a dispensa, a conta financeira, olha assim, isso, Deus olha e diz assim: ah, se tivesse me adorando esse tempo todo, ah, se tivesse buscando a minha presença esse tempo todo, não cuido eu dos lírios do campo? Não cuido eu dos passarinhos? Eles não enfiam nem borda, mas todo dia eu dou o que eles precisam. Eu visto os lírios do campo da forma que Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu igual eles. Eu, o Senhor. Se Deus está contigo nesse processo, se a presença dele está contigo nesse deserto, descansa o teu coração. Sabe o que eu disse? Se a presença dele está contigo nesse processo, deita, dorme, come e sorri. Eu não estou falando que é a minha presença, não. Eu não estou falando que é a presença de Yahweh, não. É a presença do El Shaddai. É a presença daquele que mandava coluna de nuvem de dia para refrigerar o povo. Eu estou falando da presença daquele que botava uma coluna de fogo para proteger e guiar o povo de noite.
capítulo 33 termina com Moisés vivendo o ápice que qualquer servo de Deus desejaria viver. Quando Deus muda a sentença e diz assim: tá bom, eu vou fazer o que me pede. Moisés não satisfeito, porque agora ele tinha a terra prometida, garantida, proteção no deserto contra os inimigos, e ele ainda tinha a garantia da presença de Deus no meio do povo. Mas como ele não queria saber nada disso, tanto é que ele nunca entrou na terra, porque o Senhor conhecia o coração de Moisés, o coração dele nunca esteve na terra. O coração dele sempre esteve em Deus. Ele diz assim, ó, é como se ele falasse, ó, eu sei que eu tenho tudo isso que o Senhor nos garantiu, mas me dá só mais uma coisa, me mostra a tua glória. Que nível de vida espiritual é esse? Você está entendendo o nível da vida de Moisés? Ele já tinha a garantia da presença, mas agora ele não queria mais só isso. Ele queria agora viver algo a mais. Ele diz: me mostra a tua glória. E o Senhor fala: Moisés, ninguém vê a minha face e fica vivo. Mas eu vou fazer um negócio contigo. Eu vou te botar em cima da rocha. Quando eu passar, eu te cobrirei com as minhas mãos. Te colocarei na fenda da rocha e tu me verás pelas costas. O Espírito clama para que tenhamos essa vida de amor pelo Senhor. Essa vida de anseio pela presença dEle. De não só chorarmos, não só glorificarmos. Quando cantamos, vai ter o culto da vitória, tem resposta. Eita glória! Mas é quando Ele disser assim: te levarei para o deserto. Você vai perder tudo, filha. Ficarás esquecida. Mas eu te garanto uma coisa: a minha presença. É esse nível de vida com Deus que eu e você devemos ansiar. E quando nós atingirmos esse nível, os feitos do Senhor serão meramente consequências. Eu lembro agora da passagem de Ezequiel, quando o anjo aparece a ele numa visão e diz assim: Ezequiel, sai do templo. Está vendo essas águas? Entra. E Ezequiel entra, as águas davam em tornozelo. Fresquinho. Já está dando para refrigerar os pés. Aí a Bíblia diz que o homem mede mais, se diz: entra mais um pouco. E Ezequiel entra. Agora a água dava nos joelhos. Tem coisa melhor do que você estar na região desértica e local, entrar numa água fria e a água dá até os joelhos. Tá bom, já tá ótimo. Aí o homem diz: não, tem mais. Entra mais um pouco. Agora a água dá na cintura. Tá agradável demais. Tá agradável demais. Mas eu ainda piso no chão e eu ainda tenho total controle. Aí o anjo diz assim: anda mais um pouco. E quando ele anda mais um pouco, agora não dá mais para dar pé. Tem que nadar. O que eu quero dizer com isso? Que por uma vida de total intimidade com Deus, quando você
você mergulha nas águas do Espírito e se entrega ao trabalhar do Senhor, você vai perder o total controle de tudo. Só que o que eu acho lindo é que enquanto Ezequiel, naquela visão, nadava naquele rio, a Bíblia fala que na superfície, na margem do rio, as árvores começaram a crescer, as árvores começaram a dar frutos, a água caía no Mar Morto e o Mar Morto tinha vida. O que era morto agora era vivo. E o que o Espírito diz com isso? Que enquanto você mergulha na presença dele, enquanto você se embriaga na presença do Espírito, as demais coisas exteriores ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida. Fique de pé nesse lugar, nós já vamos concluir. Eu não sei o que você chegou aqui essa tarde, quais necessidades você apresentou ao Senhor quando veio aqui. Eu não sei o que você sussurrou para o Senhor, qual foi a necessidade, qual foi a petição que você fez a Ele. Mas eu queria que nesse momento você trocasse as suas petições pela sua adoração. Eu gostaria que você trocasse o clamor pelas feitorias de Deus, pela presença de Deus. Talvez você está aqui e não está vivendo no deserto coisa nenhuma, está tudo muito bem, obrigado. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que a vida, se melhorar, estraga. Mas o Espírito me pergunta, e o teu nível de comunhão comigo? Porque a vida do servo de Deus, ela é como estações. A primavera, flores, tudo lindo. Verão, o sol raiando, brilhando, que bênção. Mas aí chega o outono, onde as folhas caem. As perdas começam a surgir. E depois vem o inverno. Solidão, frio, isolamento. Escurece mais cedo. Parece que não vai acabar. E é quando o inverno chega que o que vai te manter de pé, o que vai te manter vivo é a presença. É a presença dele. Quando o luto bate a porta, você só não enlouquece porque você tem ele. Quando a enfermidade bate na porta e o médico te desengana, você só não faz uma besteira porque você tem ele. Quando você acorda de manhã e não tem nada em casa para você nem para os seus, você só não toma atitudes drásticas porque você tem ele. E eu lembro agora de um testemunho de uma missionária, para concluir, a missionária Joane Bentes. Ela é filha de pastor lá no meio da selva amazônica. E ela conta nesse testemunho que só tinha um vestidinho para passar Natal, Ano Novo, os cultos de domingo, tudo. E estava chegando o Natal, ela tinha acho que uns 9 anos, ela disse para a mãe dela: mãe, eu não aguento mais vestir esse vestido. Não tem como fazer outro para mim, não. A mãe disse: olha, minha filha, o único tecido que eu tenho é para fazer o terno do seu pai, que também já está muito gasto. Aí ela disse: eu não gosto de ser filha de pastor. Filha de pastor nunca tem nada. E a mãe, na sua sabedoria, uma Joquebede, diz assim: mas o pastor dos pastores, o sumo pastor, pode te dar aquilo que você precisa. Vai no teu quarto, pede a ele. E ela disse que entrou no quarto e disse: olha, papai do céu, eu quero um vestido azul, bem mangas bufantes, com um laço bem grande na cintura e bem armado. É azul, desse jeitinho. E voltou para a sala e disse: pronto, eu já pedi. Passaram-se os dias, cheguem na casa daquele pastor uma caixa com doações. Eu fui filha de pastor de sertão, eu sei o que é chegar uma caixa com roupa usada, né? É uma bênção.
E ela disse: aí está o meu vestidinho azul. E a mãe e o pai disse: olha, filho, pode ser um rosa, ou vermelho. Não, vai ser azul. E ainda me vi embalado no papel de presente. Minha filha, se não vier, ela disse: onde que doação ninguém embala para papel de presente? Mas quando eles abriram aquela caixa e foram tirando as roupas, lá tinha um lindo papel de presente. E quando ela abriu, estava exatamente o vestidinho azul de mangas bufantes e laço. Passaram-se os anos. Essa menina cresceu e foi trabalhar com o pastor Cisino, lá em Camboriú, dos Gideões Missionários. Ela já é uma moça de 20 e tantos anos. Certo dia o pastor Cisino chama ela e diz assim: Joane, você pode me ajudar a elaborar uma carta para os mantenedores do trabalho missionário? Ela disse: sim, pastor. Inclusive na carta eu posso contar até um testemunho. Ele disse: que bom, para tocar, né, no coração dos mantenedores. E quando ela disse que sentou e a moça começou a datilografar, que ela falou do vestidinho azul, o pastor Cisino deu um pulo e disse: então você é real? E ela disse: como assim? Ele disse: minha filha, na década de 80, eu fui para São Paulo, Barueri, para um culto no ginásio. E lá eu falei que iria fazer uma obra missionária, mandar alguns mantimentos para um pastor na selva amazônica. Quando eu estava indo embora, uma irmã correu e disse: pastor Cisino, aqui está um presente que é a resposta de oração de uma criança em São Paulo. Não abra, entregue neste papel. O céu tem vestidinhos azuis para quem tem intimidade com Deus, para quem carrega a presença de Deus. Quando você vai nos teus joelhos, Deus incomoda a gente do outro lado. Deus incomoda a gente em mesa de bar. Deus incomoda a gente que está na zona de prostituição. Deus incomoda a gente que está nas drogas e traz em resposta a oração de quem tem intimidade com Deus. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Acabou-se. Não tem mais sacerdote para fazer sacrifícios no meio do teu lugar. Acabou isso de irmão, ora por mim. O que é que Deus tem aí hoje? Acabou de eu vou abrir a Bíblia no primeiro versículo. Quando eu abrir, é a resposta. Acabou, acabou, acabou. Eu vou para aquela festividade que vai ter um pregador tal e Deus revela ele no profundo do oculto. Acabou. Você não precisa viver com essas moletas espirituais. Entra no teu quarto, tranca a tua porta, ora ao teu pai em secreto. A sentença de Deus não foi mudada diante do povo. A Bíblia diz que o povo chorou e pranteou. Isso não mudou a sentença de Deus. Mas vamos tirar os enfeites. Não iremos. Não mudou a sentença de Deus. O que mudou foi quando um homem entrou dentro de uma tenda chamada Tenda do Encontro e disse: amigo, vem cá. A tenda do encontro está vazia. O teu lugar de oração está com saudade. Decida voltar a orar. Decida voltar a viver uma vida de íntima comunhão com Deus. E você verá os céus trabalhando ao teu favor. E você verá os céus se movimentando. E você verá as portas se abrindo. E você verá a sentença sendo mudada. Você verá a mão do Todo-Poderoso trabalhar. Quando você decidir entrar na tenda do encontro e conversar face a face com Ele. E eu gostaria de fazer uma oração para terminar. E o grupo de louvor já pode cantar quando eu terminar de orar.
quero orar por pessoas aqui que nunca mais viveram um momento de estar, como eu estou falando aqui para um grupo de mulheres, de você estar lavando os pratos. Eita coisa gostosa quando isso acontece. Você está ali lavando os pratos, está varrendo a casa, está fazendo qualquer coisa, e o Espírito diz: para e vai para o quarto, eu tenho algo a te falar. Perdeu a sensibilidade à voz de Deus. Já não sabe discernir quando é Deus e quando não é. Você sabe por que você está dando tantas voltas? Você sabe por que Deus já lançou uma palavra profética sobre a tua vida e ainda não aconteceu? Glória a Deus, aleluia. O profeta não mentiu, não foi da carne, não. Aleluia. Você ainda não se alinhou àquilo que o Senhor quer para viver o cumprimento daquela promessa. Se alinhe. Tape os ouvidos para as vozes externas e escuta a sua voz dele. Você verá o Deus que falou cumprir, o Deus que chamar, se responsabilizar e cuidar. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Põe a mão no teu coração. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja. Viemos aqui esta tarde, Senhor, porque não há lugar melhor nessa terra que estar diante da tua presença. Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que promete, Tu és o Deus que faz maravilhas, opera milagres, prodígios. Tu és o Deus que abre mar, Tu és o Deus que, se não fosse mar que se abrisse, o Senhor rasgava aquelas montanhas de alto a baixo, mas o povo ia passar de todo jeito. Tu és o Deus que domina os céus, Tu és o Deus que domina a terra, Tu és o Deus que domina os mares, tudo está sob o Teu domínio. A terra é apenas o estrado dos Teus pés, as areias do mar cabem nas conchas de Tuas mãos. Tu és tremendo. Tu chamas as estrelas pelos nomes e elas, como que num exército, prestam continência diante de Ti e Te atendem. Tu dá ordem aos raios e trovões, direita e esquerda, e assim eles fazem. Tu és o Deus que estabelece reis, destrona reis. Tu és o Deus que muda leis, muda o tempo e as estações. Tu és o Deus que para o sol, que para a lua, mas cumpre o que prometeu na vida daquele que tem comunhão
tua presença. Aleluia, que mensagem gloriosa. Adoramos a Deus por esta tarde onde podemos ouvir poderosamente Deus bradar aos nossos corações. Só vai sair daqui, aleluia, sem a presença quem quiser. Mas a presença de Deus, ela é real em nosso meio. Meu coração queima com a chamada de Deus, a presença a cada dia. Que não seja só nesta festa, mas que você, de janeiro a janeiro, você mantenha esta presença de pé, essa chama ardendo no seu coração, porque a presença de Deus é que faz a diferença. Queremos agradecer a Deus por todos vocês presentes aqui nesta tarde, por cada irmão que sempre está conosco às quartas-feiras, todas as quartas, como o presbítero falou. Nós estamos aqui onde Deus ele tem feito coisas grandiosas. Ele tem operado sinais, prodígios, maravilhas, e nós estamos aqui agradecendo a Ele pela sua poderosa mão. Temos feito de tudo para que a presença de Deus não saia deste lugar. Glórias ao nosso Deus. Aqui Jesus tem salvado, tem curado até de câncer, pessoas cancerosas têm chegado a este lugar, e a presença de Deus está aqui, e as pessoas têm saído curadas, testificado da grandeza deste Deus. E nós lutamos. Sempre eu digo, Deus, eu posso perder tudo, pois já fui para o deserto. Eu sei, Agni, o que é deserto. Já passei pelo deserto, mas Deus nos deu vitória. Foi no deserto que eu ouvi a voz de Deus. Foi no deserto que Ele chamou o meu nome. Foi no deserto que Ele fez a promessa. Então venha o que vier, dê o que der, mas esta presença tem que estar acesa em nossos corações. Aleluia. Quando o diabo dizia que eu não iria suportar, glória a Deus, o peso do chamado de Deus, Ele com a gente lá no deserto. Mas no deserto Deus fez a promessa. No deserto Deus preparou o maná. No deserto Deus não deixou a gente morrer nem de sede, nem de frio, nem de fome. Deus cuidou. E hoje nós estamos aqui para dizer para você, se Ele levar para o deserto, passe, só não perca a presença dEle, que é que faz você estar de pé. Quero agradecer a pregadora Agnes. Deus te abençoe, minha querida. Vem para aqui. A gente vai ficar bem pertinho, o pastor Laércio vai ver a gente. O irmão está filmando ali. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, a sua família. Deus abençoe o departamento Lírio dos Vales pelo esforço prestado aqui nesta tarde. Deus abençoe toda a igreja do Senhor. Daqui a pouco estaremos retornando. Deus abençoe a nossa amada cantora de Barra de Santo Antônio, a nossa amada irmã Dorca, que está conosco desde a manhã, e todos mais. Estou vendo aqui o nosso irmão Carlos, Deus abençoe, também que é o filho, o sargento Carlos. Levanta-se a mão para a igreja conhecer o sargento, também que aceitou Jesus, está na presença, está permanecendo. Quando ele entrou no ciclo de oração, estava à beira da morte, uma depressão maligna, querendo tomar conta dele, mas nós entramos ali com a presença, oramos por ele, e ele disse que na hora o Senhor Jesus fez um milagre, colocou remédio controlado de lado, nunca mais precisou tomar remédio para dormir, porque a presença entrou e fez a diferença. Olha para o teu irmão e diga, leve a presença vai fazer você descansar. Remédio controlado vai sair, fofoca vai sair, desânimo vai sair, porque é a presença. Vai fazer a diferença. Então os meus agradecimentos a todos os irmãos, e eu volto a direção ao pastor da igreja em nome de Jesus. Tem alguém nesta tarde afastado da igreja, ou alguém que nunca aceitou nesta tarde, quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se tem, levante as suas mãos como sinal de que você está aceitando a Jesus, e vem para Ele nesta tarde.